Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que é um atraído pela Palavra de Deus, tem feito com a gente essa experiência no nosso canal. Mais um mês se foi, junho acabou, hoje 1º de julho, nessa quarta-feira. Então, quando a gente vê a liturgia de hoje de uma maneira geral, ela fala para nós muito sobre a santidade e a retidão de vida. Porque a primeira leitura já começa dizendo, buscai o bem e não o mal. Uma enganação que a gente cai muitas vezes na nossa vida é achar assim, padre, mas eu não busco o mal, eu não faço nada de mal. A gente considera que fazer o mal, e como muitas vezes eu já escutei em confissões, padre, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não matei, não roubei ninguém. A gente acha que fazer o mal é só matar ou roubar. Ainda que a gente esteja numa visão deturpada do que diz o mandamento de não roubar e não matar. Porque o mandamento de não roubar e não matar, o não roubar inclui o não roubar a boa fama de alguém. Então, quando eu faço fofoca ou difamo, levo à frente um julgamento, uma impressão que eu tenho de alguém, eu estou maldizendo aquela pessoa. Então, ou seja, eu estou tirando o direito de boa fama, estou difamando alguém. Então, estou roubando o direito de boa fama que todo cristão, toda pessoa tem. E também a gente diz que nunca matou, mas e a maneira que eu falo com as pessoas? A maneira que eu me comporto? Tem pessoas que com a língua, com uma expressão, com uma omissão, com uma negligência, matam muito mais do que com armas de fogo. Então, às vezes a gente... Então, quando o Senhor está dizendo fazei o bem e não o mal, Ele também está levando nesse sentido. Tomar cuidado com as mentiras que eu conto, porque isso é fazer o mal. A fofoca, a difamação, a intriga, a divisão. Quantas vezes nós somos pessoas que fazem divisão? A gente divide, a gente fica ali naquele lugar onde, fulano eu não quero, fulano não serve, fulano não é bom, não sei o quê. Então nós vamos fomentando e fazendo a divisão. E ele ainda vai dizer na primeira leitura que nós precisamos odiar o mal. A única forma de chegar no céu é não flertar com o pecado. Muitas vezes nós nos permitimos e acabamos flertando com o pecado. Quando eu acho que tá tudo bem, tá tudo muito bom, não, eu posso me permitir isso aqui, não, eu já tô de boa para ir até esse lugar. E muitas vezes eu não estou, e chegando naquele lugar, naquela situação, naquele contexto, eu acabo caindo no pecado, acabo me permitindo. Então a gente tem que sempre... Papa Francisco dizia isso, ele tinha um livro que ele escreveu quando ele era cardeal ainda, Desconfiar de si mesmo. A gente precisa sempre desconfiar de nós e sempre odiar o mal que somos capazes de cometer. Porque o problema é que a gente acha que porque eu estou confessado daquele pecado, porque eu estou há meses sem cair naquele pecado, eu já venci. Não. O pecado ele sempre está à espreita. Ele é como um leão à espreita, sempre disposto para nos devorar. Então a gente sempre precisa estar atento, desconfiar de si mesmo e não permitir que as oportunidades aconteçam na nossa vida. O Salmo, a todo que procede retamente eu mostraria a salvação que vem de Deus, vai trazer para nós que a salvação, o céu, a vida eterna é para quem procede retamente. Então, ou seja, não tem curva, não tem jeitinho, não tem desvio, é proceder retamente. Não adianta eu achar, mas é só uma vezinha, eu vou me permitir nesse momento, eu vou só... Não existe isso. É proceder retamente, sempre numa única direção, sempre ao encontro do Senhor, sempre na direção da santidade, sempre na direção do céu. O evangelho lá da manada de porcos que se joga do abismo, é interessante que vai dizer que os 2 homens possuídos foram ao encontro de Jesus. Então, ou seja, eles estavam saindo do túmulo, né? Eles estavam, então, possuídos pelo demônio, num lugar de podridão, de escuridão. Eles tinham um problema, que era estar possuído pelo demônio. Essa era a escuridão deles. Mas na escuridão que eles tinham, eles vão correr ao encontro da luz. Esse é o primeiro ponto importante para nós. Nas escuridões da nossa vida, nas dificuldades que passamos, nas tribulações que enfrentamos, nas coisas que passamos, precisamos correr para a luz, correr ao encontro de Jesus. Ainda que não saibamos, porque assim, eles correram para Jesus,
não para pedir para ele libertar, mas eles vão dizer: tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ou seja, porque o demônio já sabe que está derrotado, né? O pecado ele já foi vencido, mas a gente ainda insiste em flertar com ele e dar oportunidade para ele. Então aqueles demônios, aqueles homens, né, possuídos pelo demônio, o demônio falava, né? Você veio antes da hora. Poxa, dá mais tempo. Deixa a gente curtir um pouco mais. Deixa a gente aproveitar e usufruir. E aí me chama a atenção que eles vão falar o tempo inteiro, mas Jesus não dialoga com eles. Porque com o demônio, com o pecado, a gente não dialoga. Quando eu começo a dialogar com o pecado, olha Eva lá no Gênesis. Eva dialogou com a serpente. Quem dialoga com o pecado está dando passos para a queda. Quem dialoga com o pecado, argumenta com o pecado. Você não tem argumentos para vencer o pecado, mas ele vai te vencer. Então Jesus, ele em momento algum argumenta, em momento algum ele dialoga com o demônio. Ele simplesmente, depois que o demônio fala, ele ide. Jesus, ele apenas dá ordem. Eu lembro de um padre que dizia que quando a gente vem aqueles pensamentos assim, às vezes de luxúria ou pensamentos pecaminosos na nossa cabeça, ele ensinava que você tinha que dizer: eu te repreendo, não te quero. Não é dialogar com o pensamento, não é dialogar com o pecado, não é alimentar-se dele. É dar uma ordem: eu não te quero, sai, chega. Eu te rejeito, sai, para. Então, diante da tentação, diante do pecado, a gente dá uma ordem. E não é a ordem de vem, né? Porque às vezes a gente também dá ordem diante do pecado, vem, para poder cair no pecado. Não é essa ordem, é ide. Eu te rejeito. Isso não é de Deus. Eu não quero. A gente precisa não dialogar, mas dar uma ordem única e reta de afastamento das situações de pecado. Então essa é a proposta de Deus e o desejo de Deus para cada um de nós. Que a gente aprenda a buscar a fazer mais o bem do que o mal, a proceder retamente e de maneira muito especial. Somente rejeitar o pecado, não dialogar, não argumentar, mas dar uma palavra de ordem. Não te quero, eu te rejeito, afasta-te de mim. Sempre uma palavra de rejeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.